Boa noite a todos. Então hoje aí nós vamos tratar então do Lutero. Só que para tratar do Sola Fide nós vamos ter que falar um monte de coisas antes. Por quê? Porque nós entendemos que o protestantismo, na realidade, é um subproduto da gnose e da cabala. Então, para chegar no Sola Fide, que é um item fundamental do pensamento de Lutero, nós vamos ter que, então, investigar um pouco esses dois temas, fazer umas pontes rápidas, e aí, finalmente, chegar na interpretação gnóstica, cabalista do Sola Fide, que é a justificação somente pela fé, né? Bom, antes de falar da gnose em geral, que foi um tema que o professor Orlando estudou muito, tem lá o livro, lá, a Religião do Antropoteísta, né? Religião do Homem. E a gnose, entre outras características, ela é dialética e ela é nominalista também. Aí eu estava pensando do termo da dialética. Por que o demônio e o mal promovem tanto a dialética? Esse é um dado interessante, porque Deus, quando fomenta a virtude nas pessoas e na sociedade, ele não vai fomentar apenas virtudes, mas ele vai fomentar virtudes opostas. Pegando exemplo como Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, que é a criatura mais perfeita, claro, ela tem virtudes opostas. Ela foi mãe de Deus e a virgem das virgens. Então, são virtudes opostas. Ela é a rainha do céu e da terra, ao mesmo tempo ela é escrava. Como é que pode ser escrava e rainha ao mesmo tempo e ser mãe de Deus e virgem ao mesmo tempo? É uma coisa que só Deus entende, só Deus conseguiu fazer. Então, Nossa Senhora é o triunfo da religião e dessa visão religiosa, é o triunfo do mundo das virtudes. A dialética é diametralmente oposta a Nossa Senhora. Essa é uma das razões por que Nossa Senhora esmaga todas as heresias. Toda heresia, toda doutrina filosófica e religiosa que não seja da católica, que não seja filosofia tomista, vai convergir na gnose, vai convergir na dialética. E a dialética é caracterizada por não só fomentar um vício, mas sim vícios opostos, como nós estamos presenciando na nossa sociedade no mundo inteiro. Por exemplo, não basta o demônio fomentar a luxúria, mas também tem que fomentar o ódio e a procriação. São, na realidade, dois vícios opostos. Então, Nossa Senhora esmaga todas as heresias. Por quê? Porque Nossa Senhora tem as virtudes opostas em grau máximo. E a dialética e o demônio fomentam na sociedade vícios opostos. E o que isso tem a ver com o protestantismo? Porque o protestantismo é essencialmente dialético. E o protestantismo é síntese e causa das heresias. Quem diz isso não sou eu, está no Catecismo de São Pio X, no final, tem um curto capítulo lá sobre história da igreja, um curto trecho lá também sobre heresia, na qual comenta com o protestantismo, definindo o protestantismo como síntese da heresia e causa das heresias que aconteceram depois do protestantismo, obviamente. Então, o protestantismo é uma doutrina completamente errada, uma doutrina, lógico, diabólica, e uma doutrina que se misturou com todas as heresias que aconteceram no mundo depois do advento do Lutero. E o protestantismo é essencialmente dialético. E também o protestantismo tem ódio às relações. Por quê? Uma das razões é da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é feita com relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o protestantismo, como a herança do nominalismo, citado pelo Bruno, o nominalismo se caracteriza pela ausência das relações, que é o que se fomenta na sociedade. Um mundo fragmentado e um mundo onde cada um tem a sua verdade. Então, essas visões da dialética e a visão da ausência de relação é um ódio tremendo contra Deus. Bom, feita só essa ponte, vamos então entrar no começo da aula. Bom, esse eu falei do Catecismo São Pio X. E, aliás, uma consideração, já que segundo o Catecismo, o protestantismo é causa de outros erros e síntese de outros erros, ele seria uma ideologia de passagem? Historicamente foi, sim. O protestantismo prepara para erros maiores.
Historicamente foi assim. Então sucedeu-se o protestantismo na Revolução Francesa, e da Revolução Francesa o nazismo e o marxismo-leninista. Então o protestantismo, ele não é terminal. Se a gente for levar eles às últimas consequências, vai chegar no nazismo e no marxismo-leninista. E individualmente isso também aconteceu na história. Contemporâneos de Lutero ou pessoas que viveram pouco depois de Lutero chegaram nesses extremos, como lá Münzer e os Leverers ingleses, os puritanos e os Quakers, que nós não vamos abordar nessa aula, mas que avançaram além dos erros de Lutero. Então, nós acreditamos piamente, eu vou mostrar aí os textos que vão comprovar isso, que o protestantismo é um produto da gnose e da cabala. Para não ficar no ar, eu peguei uma citação do Alexander Robb, que estudou bastante temas do Renascimento e também temas da gnósticos, e ele escreveu esse texto extremamente interessante. As repercussões da consciência gnóstica sobre a vida intelectual europeia são de tal modo vastas e onipresentes que se torna difícil avaliar sua dimensão. O homem do corpos herméticos, dotado de poderes criadores divinos, funde-se com a imagem do homem renascentista, que começa a libertar-se das cadeias do cosmos medieval estratificado para se deslocar na direção do centro do universo. A centelha de luz dos gnósticos, que saída das trevas aspira ao conhecimento divino, reflete-se na luta pela redenção da alma individual protestante. Então está aí, poucas palavras, citando um autor para fazer a ligação da gnose com o protestantismo. Bom, muito bem. Se o Lutero, então, desenvolveu uma doutrina gnóstico-cabalista, então o ambiente em que ele estava inserido estava eivado desse pensamento. E estava mesmo. A cabala já tinha sido bem desenvolvida ao longo da Idade Média. No século XII, na Provença, tinha sido escrito o livro Bahir, que muito influenciou a poesia provençal, por dizer, do trovadorismo. A cabala também tinha influenciado o sul da Itália. Muitos judeus ensinavam na Universidade de Salerno, que era a Universidade de Medicina. E desse pensamento judaico do sul da Itália influenciou Joaquim de Fiore com o milenarismo, da teoria das três idades. A cabala é a gnose judaica. A gnose é gênero e a cabala é espécie. Ao longo da aula eu vou dando mais fundamentos da cabala. Então, a cabala, ela teve, para quem quer entender bem a cabala, vale a pena ler o livro do Gerson Scholem, As Grandes Correntes da Mística Judaica. É um livro fundamental para entender a cabala. A cabala, claramente, foi a doutrina gnóstica que mais influenciou a história do mundo, principalmente depois, na filosofia, principalmente depois do século XVI, com Isaac Luria, que não vou abordar aqui, porque Isaac Luria foi posterior a Lutero. E aí o pensamento de Leibniz, de Hegel, são profundamente cabalistas, né? Tem um livro, aliás, do Hegel que eu li recentemente, de Mark, ele diz 15 pontos de coincidência fundamentais entre a cabala e Hegel. Só para citar como exemplo. Ele relaciona Hegel com o hermetismo e a cabala. Um livro muito interessante. Então, a cabala, então, ela teve dois principais livros na Idade Média, que foi o Bahir e o Zohar. O Zohar foi escrito no século XIII, aliás, mais ou menos, a grosso modo, na mesma época da Suma Teológica. Acho que nunca teve dois livros tão opostos na história da humanidade como o Zohar e a Suma Teológica. Então, e essa cabala, no Renascimento, ela aflorou com uma força impressionante, a ponto de ter uma corrente contraditória chamada de cabalismo cristão, que tem dois grandes expoentes, o Pico della Mirandola, na Itália, e o Reuchlin, na Alemanha. O Lutero foi influenciado pelos dois. Tem um autor que relaciona ele bem com o Pico della Mirandola, e a maioria da influência sobre o Lutero foi de Reuchlin, que o Lutero estava bem perto lá dele, foi contemporâneo do Reuchlin, mas o Pico della Mirandola também influenciou o Lutero. Infelizmente a cabala influenciou. Tinha uma biblioteca na Alemanha, também próxima da cidade de Lutero, o nome da cidade agora esqueci, que tinha livros cabalistas. Então o ambiente tanto da Itália como da Alemanha estava fervilhando com ideias cabalistas.
e também com ideias herméticas também, que é uma doutrina compatível com a Cabala, é uma doutrina gnóstica, que ao longo aí da exposição nós vamos poder explorar. E aí, propriamente ligada ao Lutero, que tinha alguma influência cabalista, é o Staupitz, que era o superior dele no mosteiro, e o Egídio de Viterbo, que era o superior geral lá em Roma. E esse Mantuanus também, que foi um poeta e pensador meio desconhecido, também influenciou muito o Lutero. E tinha lembrei, era o Tritienius, que era um monge que era o dono de uma biblioteca de livros proibidos perto da cidade do Lutero. Ele tinha lá uma biblioteca, os hereges iam lá consultar a biblioteca. Lá tinha o Corpus Hermético e tinha livros da Cabala lá. Então, e no Renascimento, tivemos a tradução, né, difusão do Hermetismo via Marcílio de Fitino, financiado pelos Médici, né? A alquimia também. Então o Renascimento está veivado dessas ideias gnósticas cabalistas. Quem pensa que o Renascimento foi uma revolução científica e volta ao racionalismo aristotélico está completamente enganado. O misticismo gnóstico cabalista é que formatou o Renascimento inteiro. Mas e os cientistas, Copérnico, Galileu, todos eles estavam. O Copérnico desenvolveu o sistema heliocêntrico dele mais baseado no hermetismo do que em algum estudo matemático ou astronômico. Então, foi esses que fizeram. Só para dar um exemplo, Newton, um pouco depois, 80% do trabalho do Isaac Newton era para estudar a alquimia e não a física. E ele dizia que todo o trabalho dele de física era para sustentar as ideias alquímicas. Então, o Lutero estava eivado desse pensamento. Ele é um produto dessa época gnóstico-cabalista que aflorou no Renascimento. Eu citei o tetagrama, porque o Reuchlin, que foi o grande... poderiam argumentar, mas o Lutero não foi influenciado pelo nominalismo e pelas doutrinas de Eckhart? Sim. Só que tanto uma como a outra são doutrinas também gnóstico-panteístas também. Tanto o Eckhart, expressamente, claro, muito mais bem gnóstico, e o Guilherme de Ockham também era uma doutrina bem esotérica também. As duas doutrinas são totalmente compatíveis com a gnose e com a Cabala. Então, o Reuchlin ele era obcecado com o tetragrama, e ele fez uma ponte entre a Cabala e Pitágoras. O Reuchlin dedicou um livro dele, ou pelo menos alguns capítulos, a Pitágoras. Ele associava os tetragramas de Pitágoras, o tetragrama judaico ao tetraedro de Pitágoras, fazendo uma ponte. Aí eles faziam as brincadeirinhas via gematria. A Cabala ela tem dois lados. Na realidade, a gnose ela não é só conhecimento teórico, ela é uma prática, como nós vamos ver aí na sequência da exposição. E a Cabala também tem um lado da prática. E a prática disseminada nessa época lá, que o Lutero usou, era a gematria, que era uma combinação de palavras para chegar a um significado oculto. E o hermetismo também é uma ciência prática para ter contato com um determinado mundo além do nosso, que eu vou explicar daqui a pouco. Também tem certas práticas mágicas para chegar nesse mundo. Então, tanto a Cabala como o hermetismo tem uma praxis e uma teoria. Bom, antes de chegar no desenvolvimento, vamos entender, para não perder o fio do sola fide, o que é o sola fide. Então, o sola fide é a fé somente. Afirma que é exclusivamente baseada na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê, por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que são perdoadas as transgressões da lei de Deus. Ou seja, afirma que aquele que crê em Jesus é o Cristo, creu porque Deus lhe deu essa graça, e por essa graça, através dessa crença, é salvo dos pecados e da condenação que receberia. Pela fé, aquele que crê compreende o sacrifício de Filho de Deus e os méritos, a retidão de Jesus Cristo é aplicada a esse pecador que crê. Quer dizer, é só vinculado a um conhecimento e uma crença. Depois nós vamos ver a razão disso, né? E aí o Lutero diz, né, a definição dele, né, do sola fide, nesse prazo que segundo eu esqueci de pôr a fonte, é uma carta Melanchthon, né?
Perguntas, porém, por que razão acontece que somente a fé justifica e sem obras oferece um tesouro de tantos bens, visto que nas Escrituras nos são prescritas tantas obras, cerimônias e leis? Respondo, antes de mais nada é preciso ter em mente que já foi dito, só a fé sem as obras justifica, liberta e salva. Por esta maneira, portanto, a alma é justificada somente pela fé sem as obras, é santificada, tornada verdadeira, pacífica, libertada e repleta de todo o bem e se torna verdadeiramente filha de Deus. Tá? E aqui a definição de fé, que eu vou avançar porque o Bruno já explicou, a definição de fé dada pelo Catecismo de São Pio X. Fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pelo qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que Ele revelou e por meio da Santa Igreja nos propõe para quê? Quer dizer, só pela essa definição nós vemos que a fé de Lutero é completamente diferente da fé católica. E se Lutero não tivesse colocado só pela fé, homens salvos, teria algum problema? Não. Porque a fé que o Lutero desenvolveu é uma fé diferente da nossa. Esse só pela fé tem uma outra interpretação gnóstica que nós vamos ver daqui a pouco. Daí, por que ele escreveu só pela fé? E agora então vou ter que avançar um pouco na explicação da doutrina gnóstica e da doutrina cabalista. Então, para a gnose e para a cabala tem dois mundos. Tem esse mundo nosso aqui, que na realidade é o mundo das aparências. Então o Antônio é só a aparência de Antônio, a Raquel é só a aparência de Raquel. Na realidade existe um mundo oculto, que não é alcançado pela razão e nem pelo sentido. Só por processos mágicos ou irracionais nós vamos ter acesso a esse mundo. Esse é propriamente a gnose e a cabala. E Deus, o que Deus tem a ver com esses dois reinos? Aí tem a visão, a cabala também tem mais de uma interpretação e a gnose também. Ou é um Deus com dois princípios opostos, que ele é mal e bem ao mesmo tempo, e aqui se instalou o lado de mal de Deus, para nós termos acesso ao lado de bem de Deus, nós temos que renunciar à razão. E outra que são dois deuses, tem o Deus criador do mal, que seria o demiurgo, que fez a lei, fez os mandamentos, isso tem que ser amaldiçoado, e para nós termos contato com o Deus verdadeiro, na linguagem da cabala, o Ein Sof, para ter uma ideia da interpretação que eles fazem do Antigo Testamento na cabala, que aliás não é a interpretação de Isaac Luria, que é um termo mais simplificado, mas é uma interpretação bem recorrente, a teoria do Bereshit. Então, a primeira fase do Gênesis está escrito, no princípio criou Deus o céu e a terra. Os cabalistas interpretam o no princípio como sujeito da frase. Então, o no princípio é o sujeito, Bereshit. Então, o Bereshit criou Deus. Então, na teoria da cabala tem dois deuses. O Deus aparente da lei mosaica e o Deus oculto, que seria o Ein Sof. Então, na realidade, quando o Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, na realidade ele recebeu também uma doutrina secreta, chamada de Torá oral. E essa Torá oral, na realidade, é a verdadeira lei. Isso também é expresso em várias correntes da cabala, da mística judaica. Então nós vemos sempre essa dualidade na gnose e na cabala. São dois mundos com regras diferentes, eles não têm ligação analógica entre eles, não tem nenhuma relação entre um com o outro. E o Lutero diz expressamente isso, dois reinos. Tem esse autor Wright, eu esqueci, não anotei o primeiro nome dele, ele tem um tratado falando os dois reinos de Lutero, demonstrando que Lutero acreditava em dois mundos diferentes. Então, o reino de Cristo é espiritual, celestial e eterno, que deve ser governado sem e acima de todas as leis, regulamentos, normas, mandamentos e tudo. Por isso que por isso que Lutero amaldiçoou Moisés. Então, aí o que Lutero está dizendo? Está dizendo também uma característica clássica da gnose, principalmente da cabala, que é o antinomismo, o ódio a toda lei. Então, esse ódio a toda lei é visto em dois níveis. Significa que aquele reino que existe além da nossa realidade é um reino sem lei, sem regra, sem razão, sem tempo. A gnose adora tempo, odeia espaço também, odeia tudo que é físico, tudo que é racional. E também numa visão escatológica também.
o Lutero, pelo menos nos autores que eu consultei, não avançaram no estudo de Lutero do ponto de vista escatológico, ou seja, no ponto de vista dos destinos do homem e do universo. A gnose avança bem nisso. Por exemplo, Joaquim de Fiore imaginou as 3 idades, a idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma visão bem escatológica cabalista. E nessa terceira fase da visão do Joaquim de Fiore, que é uma visão cabalista, uma visão escatológica de fim de mundo, toda lei tem que ser abolida para o Messias vir, que eu vou citar daqui a pouco numa passagem. Então esse antinomismo, o Joaquim de Fiore vai fazer a negação pela etapa, valeu a época do Pai numa determinada época. Pois a época do Pai é a época da lei, a época de Cristo é a época da graça, a época do Espírito Santo é a época da Igreja do Amor, que não vai ter mais regra. E lembrando que o Marx era antinomista também, né, expressamente. O Marx o pessoal só estuda o Marx no socialismo. Tem que ver o Marx no contexto do comunismo, que é o estado terminal do processo histórico do materialismo dialético, onde o Marx diz expressamente que quando vier o comunismo, vai ser abolida toda a lei. Aí, a abolição da lei. Citada nesse livro muito bom do pensador do Michel Lévy, que nasceu em São Paulo, foi morar em Paris. Ele é judeu comunista, estudioso das relações do comunismo com o messianismo, né? Então aí ele cita isso, a ideia em que muitos textos talmúdicos e cabalistas, segundo a qual o advento do Messias implica a abolição das restrições que a Torá tem imposto até agora. Com a era messiânica, a antiga Torá perde a sua validade e será substituída por uma nova lei, a Torá da redenção, nas quais as interdições e proibições desaparecerão. Vamos voltar aqui porque o Lutero escreveu. O reino de Cristo é espiritual, celestial, então deve ser governado sem acima de todas as leis e regulamentos. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Antinomista e bem cabalista. Também o Gerson Scholem também explora também a relação do antinomismo na Cabala. Pois bem, aí, o Lutero falando exatamente do antinomismo. Moisés é um homem péssimo, servo do Deus do mal. Isso daí, se escrevesse aí algum gnóstico falando, não mudaria uma vírgula. Porque o Moisés é associado justamente aos 10 mandamentos da lei mosaica. E está falando, servo do Deus do mal. Então existe um Deus do mal. Então existe ou 2 princípios ou um princípio dual. Então o próprio Lutero está defendendo uma ideia gnóstica. A lei não pode dar senão a morte. Ela não é boa nem útil, mas simplesmente nociva. No seu fundo, ela não é senão a morte e veneno. Todos os mandamentos devem ser abolidos. São mandamentos de Satanás. Crê firmemente e peca muitas vezes. Então, aí o claro antinomismo do Lutero presente. O Messias só virá na era de corrupção e de culpabilidade total. Segundo o Midrash Teilim, Israel pergunta a Deus, quando nos enviará a redenção? Ele responde, quando descerdes ao nível mais baixo, nesse momento eu vos trarei a redenção. Então, pela visão cabalista, o homem tem que se corromper ao máximo possível para vir a vinda do Messias. Exatamente uma visão bem que o Lutero se baseou. Aí poderíamos falar, bom, mas como é que os protestantes mais do ramo messiânico, e o movimento eslavófilo também, que era forte influência judaica, como é que ele explicava? Cristo já veio, como é que vai harmonizar isso com a vinda do Messias judaico? Aí é fácil, pela parousia. Então, nós sabemos que Cristo vai voltar uma segunda vez. Nessa segunda volta, nesses ramos protestantes milenaristas e no ramo do movimento eslavó, vai ser igualzinho a vinda do Messias judaico. Vai ser aquela vinda quando Cristo vai abolir toda a lei. E na visão do Joaquim de Fiore, não, era o tempo do Espírito Santo. Mas é o mesmo efeito. Ou o Espírito Santo vai controlar a história e vai abolir a lei, ou a segunda vinda de Cristo vai instalar o milenarismo e vai abolir a lei. Porque o fundamento principal é abolir a lei. Quem vai fazer, um pouco importa. Se é o Lula, se é o Hitler, se é o Fidel Castro, alguém, não importa. O importa é que tem que abolir a lei. Aí, mais uma citação para confirmar.
do Gerson Scholen no livro das Grandes Correntes da Mística Judaica. Cumpre ter em mente que todo o significado e objetivo daqueles mitos e metáforas antigas, cujos restos redatores do livro Bahir e, portanto, de toda a Cabala herdaram dos gnósticos, era simplesmente a subversão da lei, que em sua origem perturbara e romper a unidade do mundo mítico. Destarte através dessas ambas regiões do cabalismo a vingança do mito sobre seu conquistador é clara aos olhos de todos. Quer dizer, então eles têm uma ânsia de vingar a lei, de anular a lei. E o Lutero falava isso com todas as letras, conforme eu falei. Então, realmente, só por essas citações dá para ver que o Lutero era, na realidade, um cabalista, né? Agora, por que teve a quebra, por que esse tanto ódio ali? Lógico, por causa do demônio. O demônio quer que todo mundo descumpra a lei para ir para o inferno, claro. Agora, na ordem do esquema escatológico, tanto cosmogônico como escatológico da gnose, a lei, quando tem o ciclo gnóstico, que impõe dois mundos, é um ciclo dinâmico na qual todos nós aqui, depende do ramo mais radical da gnose, todo objeto tem uma partícula divina. E então havia uma divindade. Vou dar um esquema bem simplificado da gnose, do ponto de vista cosmogônico e escatológico. Então havia uma divindade que, por alguma razão, ela se fragmentou no mundo e se prendeu uma partícula divina em todos os homens, em todos os objetos, conforme a visão. Na Cabala, essa prisão, que é feita numa caixa, são chamadas de clipotes. E essas partículas divinas vão ter que voltar para a divindade e vão ter que essas clipotes, essas cascas, têm que ser quebradas, porque a partícula divina está aprisionada na matéria. É uma prisão. E o modo de romper essa prisão é romper com a lei, que a lei é uma das coisas que prende a partícula divina nessas cascas. Na Cabala, justamente, Deus se esvaziou. Houve um processo chamado de Zinzum, do processo descrito pelo Isaac Luria. Então, o Deus se contraiu, e é isso como uma represa que vai secando e sobra poças de água em volta. Essas poças de água somos nós. Então, é um processo de contração. Às vezes é um processo de contração e de expansão. Contração e expansão, e no final teve uma contração e esvaziamento, e esse esvaziamento deixou as poças d'água que somos nós. Realmente essa descrição do Big Bang é uma descrição cabalista, claro. Aí teria que explorar os fundamentos da física nisso, mas a descrição é bem gnóstica mesmo. Aqui é bem interessante do Lutero para mostrar essa dualidade, como para Lutero o Deus tem dois princípios. Há em Deus uma vontade manifesta e uma vontade secreta. É expresso do Lutero, não está escondendo de ninguém essa visão gnóstico-cabalista dele. Abertamente proclama sua graça pela qual o homem deve ser salvo, mas secretamente fixa quais homens terão direito a essa graça, a única pela qual se pode esperar salvação, e quais aqueles que dela serão excluídos. Deus seria voluntarioso. Depois o Lutero ainda avança. Diz que o Abraão tinha uma dualidade da crença do trabalho, Cristo também. Esse Theobald Beer diz expressamente que o Lutero era gnóstico e hermético. Pela Cabala também há uma predestinação divina também. Na Cabala tem os anjos e demônios com outros nomes, e ele diz que Deus escolheu alguns demônios para habitar o inferno e outros para o céu. Só que tanto um como o outro, como tudo tem que voltar para a divindade, vai ter uma segunda época. Isso na gnose e na Cabala. Então vai ter a apocatastase, que na realidade haveria a redenção até para quem está no inferno, até para os anjos que estão no inferno. Então a teoria da apocatastase, que adentrou na história da igreja via Orígenes, na realidade é de fundo judaico também. Agora sim, nós já estamos preparados para entrar então bem no sola fide. Então nós já fizemos vamos fazer uma recapitulação e fixar bem nos conceitos. Então, nós estamos falando que o Lutero, ele na realidade é um produto da Cabala e da gnose e também do hermetismo, na qual defende uma dualidade que tem esse mundo que é o mundo do mal
em um outro mundo além desse, que é acessível por práticas irracionais, práticas mágicas e também pelo conhecimento, e que existe um ciclo escatológico. Diga. Na realidade, o Platão era agnóstico, né? Ou pelo menos uma parte do pensamento Platão era agnóstico. O Reuchlin vai mais além, diz que muitos lá dos gregos lá foram influenciados pela Cabala. Ele diz expressamente que o Pitágoras era cabalista. Até a Cabala, na realidade, é mais antiga que Platão, né? Porque ela vem desde a época do Segundo Templo, né? A doutrina era muito antiga. É que ela vinha por tradição oral. Ela só foi escrita na Idade Média. Então é uma antiguidade muito grande da Cabala. O mundo inteiro é cabalista hoje, né? Quanto mais avançamos no tempo, mais os filósofos aderiram à Cabala, né? Por exemplo, dá para ver lá, rastrear bem a Cabala em Kant, no Hegel, conforme você tem Marx é Cabala pura. Imediatamente depois do Isaac Luria publicar os textos dele, quem leu Isaac Luria foi o Leibniz. A teoria do Leibniz do modismo totalmente. Freud é cabalista também. Freud é cabalista. Tem um livro, para quem não acredita, tem um livro escrito Freud e a Cabala. O nome do autor eu esqueci. E aí depois eu fiz uma pesquisa para ver se era uma tese isolada. Nada. Nos Estados Unidos tem tese de doutorado relacionando Freud e a Cabala. Então não é uma coisa isolada, não. Que o Freud também adepto é só pegar essa dualidade e pôr no nosso ser. Então nós vamos ter o consciente e o inconsciente. Claro. Essa dualidade é na matéria, em Deus, é no mundo, é em tudo. Claro. A teoria aqui do Karl Hall lembra muito Freud, só que ele está falando do Lutero. É o que nós vamos investigar daqui a pouco. Então vamos fazer um resumo para não ficar confuso, que eu sei que são temas, para quem não está familiarizado, pode ser muito abstrato ou muito estranho. Então, a Cabala, então, ela não é só um conhecimento, ela é uma prática e ela é dinâmica ao longo da história, ou seja, é uma evolução, uma divindade que, por alguma razão, ela se fragmentou no universo, partículas divinas ficaram aprisionadas na matéria, conforme a visão da gnose, até coisas que não têm vida teriam a partícula divina, e essas partículas divinas vão voltar para a divindade. E que nós temos dois níveis, então, o nível dessa realidade e o nível de outra realidade. E que aí o modo de fazer a ponte com a verdadeira realidade é sempre do lado do mal. Sempre coisas irracionais, pecando, fazendo magia, tudo assim. E que a principal dessas doutrinas gnósticas é a Cabala, a doutrina que mais influenciou o pensamento no mundo, sem dúvida. A Cabala, principalmente depois da simplificação do Isaac Luria, que é feita em 3 fases. Primeira fase, Zinzum. A divindade se contrai como uma represa que seca de esvaziamento e põe sobra umas poças de ar que armazena a divindade. Depois, segunda fase, quebra dos vasos, que é associada com a queda de Adão. Então, na realidade, esse processo, por alguma razão, não foi como deveria ter sido. E aí a queda de Adão provocou um aprisionamento indevido dessas clipotes aí. E o modo de voltar para a divindade no processo do Isaac Luria é chamado de Tikkun, a grande corrupção, que aí vai voltar para a divindade, para o Ein Sof. Zinzum, quebra dos vasos, que é a Shekirah, e Tikkun. São os 3 fases. Essas três fases estão no Zohar, que é o livro do Esplendor, escrito no século III, na mesma época que a Suma Teológica. Curiosamente, os dois se baseiam na Bíblia, né? É o que o padre falou. A Suma Teológica explica com brilhantismo a criação, as maravilhas da criação, a metafísica, e tudo baseado na Bíblia. Não só na Bíblia, mas também na Bíblia. E o Zohar também se diz interpretar bem a Bíblia. Só que é uma visão do mal, uma visão dialética. Então, esse é o esquema. E o protestantismo, como nós vemos, principalmente com Lutero, encaixa nisso como uma luva.
Vamos fazer outras pontes daqui a pouco com o protestantismo. Agora entrando bem, então, no sola fide. Muito bem, esse autor aqui é fundamental para entender o sola fide nessa visão. Chama Carl Hall, que foi um pesquisador, acho que ele faleceu em 1947, 1950, muito citado nas academias, bastante citado, que ele define o protestantismo de Lutero como religião da consciência. Isso é bem interessante. Ele pegou bem o fulcro, principalmente do sola fide. E aí ele vai definir a consciência para Lutero da seguinte forma: é o local onde Deus atesta ele mesmo, é o local onde o ser humano entende a si mesmo e ao mesmo tempo a unidade é fundada. Então, explicando, segundo o estudo do Karl Hoare, esse Deus oculto tem uma consciência lá oculta, ou seja, nós temos uma consciência que é compatível com o que Deus sabe dele mesmo. E o protestantismo, o sola fide, que é a salvação só pela fé, é fazer essa ponte com essa divindade oculta. Que é a ponte no caso do Lutero, só pelo conhecimento. E esse termo consenso eu achei extremamente bem dado, porque se nós vemos hoje o mundo de hoje, tudo é consciência, né? Consciência negra, você tem que ter consciência ecológica, consciência disso, consciência daqui. O que é consciência? Consciência, na realidade, é um termo-chave gnóstico cabalista. Também o Jung falava teologia da libertação. Conscientização, exatamente, conscientização da classe operária, que o Marx falava, não sei se ele usava consciência, mas é a mesma coisa, a classe operária está alienada, mas aí vai ter um momento que ela vai atingir a consciência do seu processo histórico, bem teologia da libertação, e aí vai vir a revolução. Mas o que é essa consciência? Consciência é uma palavra-chave da gnose e do panteísmo, da gnose e da cabala, claro. A consciência é essa ponte de nós com Deus. Só que não é o nosso nós consciente e racional, é o nosso nós oculto, irracional, do lado do pecado, do lado, aí pegando a ponte do Freud e do Jung. O Jung falava o consciente coletivo. Exatamente. Tem um outro autor que eu esqueci de citar, que diz que a ponte que o Lutero faz para a salvação do sola fide é uma ponte do irracional. É pelo irracionalismo que se chega à salvação no protestantismo. Pena que eu não pus aí o autor, esqueci. Sola fide, que é uma mágica gnóstica que você vai fazer uma ponte do seu eu interior, não seu eu racional, pegando Freud e Jung, aquele seu inconsciente, com o Deus oculto. E aí as duas consciências vão se unir. É a volta, né? Porque a volta na cabala e na gnose você pode ser coletiva ou individual, né? O Lutero explorou bem a salvação individual, da conexão do nosso eu. Ele não usava a partícula divina, né? Mas ele estudou o Eckhart. O Eckhart usava a partícula divina. Então, dessa fusão, harmonia ou junção da partícula divina nossa com a divindade, via o irracionalismo, é o sola fide. É isso. Então o sola fide é isso. Só pela experiência, não o conhecimento racional, claro. O Kant é assim também, né? Nós só conhecemos o mundo dos fenômenos, né? O Concílio Vaticano II adotou, né, em linhas gerais, também teses cabalistas, como a kenosis, que é o esvaziamento, e o diálogo. O diálogo, na realidade, é uma palavra-chave também disso. Por quê? Porque o que significa diálogo? Não é o diálogo platônico, né, que os gregos falavam, que era diálogo antigamente, dos gregos era o seguinte: ele vai me convencer de uma verdade. Então o diálogo, ele tem por objetivo convencer o outro de alguma coisa, vencer o outro no debate para a verdade aflorar. Só que o diálogo do concílio, baseado no Martin Buber, não era? Que tinha estudado a cabala, na realidade a conexão do meu éon com o seu éon é a partícula divina aprisionada por meio da dialética. Se ele pensa o oposto do que eu, ele é a síntese, ele é a tese, eu sou a antítese, vai surgir a síntese. Só que não vai surgir a síntese por um processo racional, vai surgir a síntese por um processo místico. Claro. Assim. Então o Concílio Vaticano é a Igreja do Amor, tese joaquimista também. É atacar indiretamente os dogmas, né?
A experiência da consciência, isso daí. Você vê muito de teologia de libertação em experiência. Aquela turma lá, renovação carismática, vivenciar, é uma experiência, né? Estão experimentando Deus. Então, pois bem, muito bem. Então já entendemos o que é o sola fide. Sola fide é uma visão cabalística, gnóstica, na qual eu obtenho a salvação tendo contato do meu elmo com Deus oculto. Esse é o sola fide, acabou. É isso aí. Por via experiência mística. Para que igreja? Não precisa ter igreja. E aí nós vamos então, muitos autores dizem que o Lutero é o pai do subjetivismo. Na realidade não é bem o pai do subjetivismo, na realidade foi o grande difusor do subjetivismo no Renascimento. Essa é uma tese chovendo molhado. Vários autores falam, o pai do subjetivismo é o Lutero. Então, por quê? Porque na realidade esse sola fide é absolutamente individual. Quer dizer, o Antônio teve uma experiência X, o Marcelo, meu xará, Y, a Raquel, Z. As experiências são completamente diferentes. Não tem ligação a minha coisa. Eu posso ter feito essa ligação com o divino de um jeito, outro é do outro. Não tem absolutamente nenhuma ligação. Aí é bem influência nominalista, que nada que se relaciona com nada. O meu eu divino é pessoal intransferível, entendeu? Pessoal intransferível, né? O direito personalíssimo. Então, é o subjetivismo. O subjetivismo, na realidade, do Lutero, são dois, né? É o famoso, se cada um interpreta a Bíblia como quer, então, para as outras coisas também vai valer. Mas ele também tem um outro sentido que eu acho mais profundo, que é esse, porque a minha ligação com a divindade é individualizada. Então, na realidade, se ela é individualizada, não existe corpo intermediário, não precisa existir igreja. E a Cabala e a gnose odeiam igreja visível. Por quê? Porque a igreja visível é uma instituição racional, que se vê, que tem um chefe, que tem os pastores, tem o Papa, isso daí é uma abominação para a Cabala e para a gnose, claro. Porque você está vendo uma estrutura visível no mundo real, racional, que faz uma ponte com Deus. Isso aí não pode, é uma ponte racional, não dá. A ligação é totalmente irracional. Não dá. Então daí o ódio, não só à igreja, mas a todo o corpo intermediário. Família, por exemplo. Não tem sentido ter família na visão protestante luterana, porque a nossa experiência é totalmente individual. Só para então definir o subjetivismo. Cada um interpreta a realidade como quer, na realidade como quer está errado. Cada um interpreta a realidade como foi a ligação do meu eu, da minha partícula divina com Deus. Essa que não é bem como quer. Então isso aí também é errado. Então o sujeito projeta o objeto. E parte do eu, da consciência, mas não consciência racional. Estou frisando bem porque às vezes são conceitos abstratos, mas sim aquela consciência que está oculta, né? Que o Freud e o Jung exploraram bem. Muito bem. Na Cabala, para ver como a Cabala é muito explícita nessas coisas, para a Cabala havia 600 mil judeus no deserto. Não havia 600 mil, óbvio. Havia talvez 10% disso. Ou 40 mil, como alguns dizem. Mas 600 mil é um número muito exagerado. Então por que a Cabala fala 600 mil? Porque a Cabala é obcecada pelo número 6, né? Por que ela é obcecada pelo número 6? Por causa das teses da Gematria e do Notaricon, que são a numerologia cabalista, né? Então tudo eles forçam um número para atingir as finalidades. Então, e havia 600 mil judeus. Então, quando Moisés desceu com a Torá, com os 10 mandamentos, ele também desceu como uma chave individual para cada judeu que estava lá. Então, cada judeu tem uma chave individual de interpretação da Torá. É o protestantismo. Eu interpretar a Bíblia de modo pessoal é uma aplicação ipsis literis da teoria da cabalista da visão que eles têm quando teve a recepção dos 10 mandamentos, que é expresso. Cada judeu que estava lá no deserto recebeu uma chave de interpretação diferente da Torá. Exatamente como isso. Na Primeira Guerra Mundial, eles falaram que tinha morrido 600 mil judeus. Aí na Segunda Guerra morreu mais, então, mas tem que ser 6 do começar. Então, por 0,6 milhões. É assim. Tem que ser 6. Então, aí nós temos o nascimento do livre exame e da salvação pessoal. Outras coisas interessantes do protestantismo herdado da Cabala. Por que o protestante odeia imagem?
Porque na Cabala não se pode fazer imagem nenhuma do céu. Porque como não tem o Ein Sof, você não pode nem dizer o nome Ein Sof. Eu estou falando Ein Sof para o cabalista, ele já me recriminaria aqui. Você não pode dizer nem o nome de Deus. Não pode. O Deus é completamente inacessível pela razão, inclusive pela linguagem. Ele é inacessível pela linguagem. Então, Ein Sof é só uma mera aproximação do que seria essa divindade, que eu nem poderia falar o nome. Então, se eu não posso falar o nome da verdadeira divindade, quanto mais imagens, que é uma representação de coisas sagradas. Então, a Cabala, por que o Deus escolheu Abraão? Deus escolheu Abraão, segundo a Cabala, porque Abraão destruiu todas as imagens do pai dele, que estava na casa do pai dele. Então, Deus escolheu ele porque ele destruiu todas as imagens. Então, a Cabala odeia a imagem. E o protestantismo pegou esse ódio à imagem, porque a imagem é uma ponte racional entre nós e o sagrado. O islamismo também, porque o islamismo também é um braço do judaísmo. Mais burro, mas é um braço do judaísmo. Então, aí outra coisa interessante da Cabala, que pegando uma ponte já com o mundo moderno, é a arte moderna, né? A arte moderna é bem cabalista. Por quê? Porque a visão grega de arte, que é uma visão interessante, que depois a igreja melhorou, havia arte na Grécia para se lembrar dos deuses. Quer dizer, ou seja, a arte era uma ponte entre nós e as divindades para o mundo grego. Quando a igreja assumiu o controle, fez a civilização, a arte se tornou, então, uma ponte entre nós e Deus. Ora, não existe ponte para a Cabala. Então, se não existe ponte, não pode ter arte. A única arte tolerável é a anti-arte, completamente irracional, é a arte moderna. Ela é completamente irracional. Aí vale, porque não existe nada racional. Aí sim, aí vale. Então a arte moderna, na verdade, é uma arte bem gnóstica, bem cabalista. Não é à toa que muitos judeus financiavam a arte moderna, né? Pois bem, aí, razão. Outro item do Lutero. O Lutero dizendo sobre a razão, olha que lindo. Razão é uma prostituta maior inimiga que a fé tem. Nunca vem para ajudar as coisas espirituais. Obviamente a igreja não ensina que a fé não é contra a razão, a gnose e a cabala são inimigos da razão. Mas tudo que o Lutero fez, quando o Lutero mudou aquele do a fé salva para só a fé salva, ele quis fixar uma dialética, uma dicotomia entre obras e entre fé. E aqui ele também faz, ele diz a razão é uma prostituta, quer dizer, ele está impondo então o mundo aqui aparente da razão e o mundo outro o mundo real, que é totalmente irracional. Agora, por que o Lutero, outra pergunta assim, mas por que o Lutero tinha tanta raiva? Por que a obra não pode salvar? Porque a obra é dentro do mundo racional. Então, eu vou fazer uma obra de caridade, é uma obra visível, uma obra racional, tem alguma coisa do mundo material, do mundo racional. Como a ponte com o sagrado é tudo irracional, a obra é sempre uma coisa racional. Então tem que ser contra a obra em relação à salvação. Claro, a obra vai afastar, porque a obra é do mundo racional. A obra é segundo a lei. Então o Lutero, na realidade, tinha ódio à matéria, é uma dedução, né? Eu não sei se tem algum texto dele. O Lutero escreveu muita coisa, né? Muita coisa. Tem os comentários dele lá dos Salmos, um monte de coisa. Lá escreveu bastante. Talvez se a gente pesquisar até ache algum ódio expressivo à matéria. Porque é a conclusão lógica do sistema. Se a obra não salva e a obra não adianta nada, ou até pode atrapalhar, então, no fundo, a matéria atrapalha. Então, o Evangelho de São João, só um minutinho, é uma resposta pro Gênesis, claro, uma resposta católica e correta. Por quê? Porque eles já tinham, na época de Cristo, a teoria do Bereshit, que foi a ideia mais antiga da Cabala. No princípio era o verbo. Então o Evangelho de São João parece ser uma resposta aos gnósticos cabalistas também. Aos cátaros. Não, pois é. Aquele sul da França era cheio de cabalista lá. O Barrir foi escrito lá no sul da França. Então, algumas consequências do subjetivismo. Obviamente, ódio à igreja, porque a igreja é a grande instituição. E aí não vai ter um ódio ao Estado? Vai. O Marx, no sistema luterano, vai projetar, né, como último princípio, um ódio ao Estado. O Marx expressamente era contra o Estado. Então, no advento do comunismo, vai ter o fim do Estado. Que, né, do princípio extremo da Cabala
E da gnose é o ódio também ao Estado, não só ódio à igreja e ao Estado. Aí vai nascer também o individualismo capitalista também. Porque se a salvação é totalmente individual, é o meu um que faz, então é eu que tenho que resolver, não importa a minha família, nada. É o individualismo. E esse individualismo, na política, vai gerar eleição, né? Claro. Então, como é que nós vamos resolver? Ele tem um contato com a divindade, outros têm outro. Como é que nós vamos governar temporariamente aqui o Estado? Se todo mundo tem alma divina igual, somando, fazendo eleição. Eleição, o único jeito, eleição, né? Então, fazendo eleição. Então, o termo, a democracia liberal é filha do Lutero, claro. Filha do Lutero. Aliás, é uma visão também gnóstica, claro, porque o único sentido da eleição de ter é porque nós temos nós somos iguais, porque todo mundo aqui tem alma divina. Então, uma visão de representação individual sem os corpos intermediários. Na Idade Média, a representação não era individual, era via corpos intermediários, via corporações de ofício, via igreja, via os cavaleiros medievais, via os monges e tal. Então se reuniu os 3 estados, mas com representações dos corpos intermediários. Aí veio Lutero, destruiu os corpos intermediários, e a consequência natural disso é o liberalismo político. Claro, um liberalismo político, que a única solução é pelo voto da maioria. Lutero também é o pai do Estado forte. Por quê? Por 2 caminhos. Primeiro, se nós eliminamos por princípio os corpos intermediários que combatem o Estado, então tirando os intermediários nós vamos fortalecer o Estado. Então na Idade Média havia, por exemplo, o rei, mas havia duque, conde, barão, fazendo contrapeso à autoridade do rei. Com o ódio aos corpos intermediários, derrubou esses intermediários e aí ficou o rei todo-poderoso, como única entidade. Agora tem uma visão mais profunda disso, que aí dá para entender Hitler. Hitler é a terceira etapa. Hitler seria o neto ideológico de Lutero. Por quê? Nós temos uma dialética. O oposto do individualismo é negar o individualismo fazendo um Estado total, na qual já estamos preparando a vinda do Messias, já integralizando todos os nossos éons. Então, por exemplo, quando vai ter o processo do Tikkun na Cabala, e todos os nossos éons vão voltar para o Ein Sof, na Cabala expresso a presença tendo um estado guia, que para os judeus é Israel, para os Estados Unidos para os protestantes dos Estados Unidos são as heresias milenaristas associadas a uma nação. Em Portugal, o sebastianismo. Estado de Israel, nos Estados Unidos, o Destino Manifesto. Na Espanha, uma versão do carlismo. Na França também tinha a visão do grande monarca. E tinha a visão do Hitler, que é exatamente essa visão. Então, por uma inversão dialética, sai do extremo individualismo e se nega totalmente o individualismo. Por uma inversão dialética e também por uma necessidade do processo histórico da Tikkun. Já que não vai integralizar todo mundo numa divindade, então, na realidade, todas as vontades vão ter que ser vontades uma só. Então, a vontade de bilhões ou milhões de pessoas vão ter que se resumir numa vontade só. É a volta para a divindade intermediada por um Estado. Aí nós vamos ver bem o teórico disso, é o Hegel. O Hegel diz que a consciência geral, né, o mundo espiritual, vai se adquirindo consciência de si mesmo e vai se resumir num estado forte totalitário. Então, esse estado forte totalitário é uma necessidade do processo histórico cabalista gnóstico compatível com o luteranismo. Por isso que o luteranismo é o avô do Hitler, que ele volta assim nessa integração. Outra coisa interessante que sai aqui, principalmente para quem é do mundo jurídico, não só, claro, né, porque eu ia pegar uma ponte com o mundo jurídico, é o ataque à natureza do homem. Por que o Lutero adotou a tese da natureza do homem? Lá o Bruno explicou. Nós temos a mesma substância, somos diferentes nos acidentes. Todo mundo aqui tem corpo e alma. Só que nós somos diferentes nos acidentes. Eu tenho muito cabelo, outros têm pouco cabelo. Então nós somos diferentes. Uns são altos, outros são gordos e tal. É muito claro isso. Todo mundo tem a mesma natureza. Por isso que Deus fez uma lei para todos. Claro, porque se a gente não tivesse a mesma natureza, não poderia ter lei para todo mundo. Agora o Lutero, atacando a lei e tendo essa salvação extremamente particular, na realidade o que ele está querendo dizer?
que os homens têm substâncias diferentes, mais ou menos como o homem, cada um seria como um anjo, né? Porque o anjo um é diferente do outro. Então, na realidade, nós seremos como os anjos com naturezas diferentes. Então, ele viola o princípio do homem, da substância do acidente. E na história do direito, e também nós vemos sempre esse conflito. Ou o direito tende para exagerar os nossos acidentes, dando excessivamente direitos para os acidentes, ou totalmente negando esses direitos. Então, e por que o Lutero voltou à escravidão? Claro, porque se todo mundo tem natureza diferente, os escravos vão ter uma natureza diferente, então eles podem ser inferiores, claro. É uma visão que as substâncias são diferentes, então o escravo não vai ter a mesma alma que a nossa. Nós vamos ser superiores a eles, em essência, então nós podemos escravizar. Por isso que do protestantismo decorre naturalmente a justificativa para a escravidão. E aí na Revolução Francesa nós temos o princípio oposto. Então aí fica todo mundo igual, até nos acidentes. E depois veio o comunismo fazer a junção dialética dos dois. Por isso que o Estado escravizou todo mundo de modo igualitário. Então nós vemos já desse princípio do Lutero, do éon, significa também, ou seja, um corolário, uma dedução lógica, acho que ele não falou nesses termos, é uma dedução lógica de que o homem, para Lutero e para o protestantismo, seguindo a teoria da Cabala, porque na Cabala também tem uma classe Brahmane, né? Então, na visão cabalista, os judeus têm 3 almas. E nós aqui, quem não for judeu, tem 2 almas. E o momento do Bar Mitzvah é o momento onde o jovem de 13 anos vai ter contato com a alma divina. Por isso que eles fazem a festa e vai ter a cerimônia na sinagoga. Aí fala, mas eu duvido que sinagoga é nada. Eu fui uma vez em São Paulo, no hospital, peguei uma revista do hospital, e o hospital citava uma sinagoga em São Paulo que dava exatamente essa definição do Bar Mitzvah. Eles têm um nome para essa alma divina, que eu esqueci o nome agora, eu sabia, mas esqueci. Então o judeu, ele tem 3 almas, a alma divina, a alma racional e uma alma animal. Nós temos 2. Eu esqueci o nome da outra lá também. Então, aplicando isso é claro, quem tem alma divina pode escravizar os outros, claro. A teoria do Darwin é bem compatível com essa visão cabalista. Então, o homem é criação de Deus, mas os animais evoluíram e deram nos outros que não são descendentes de Adão, claro. A teoria do Darwin, não vamos ser ingênuos, é uma teoria também gnóstica também. Teoria gnóstica que preserva os descendentes de Adão, claro. Só juntar as coisas. Certo? Então nós vemos tanto de implicação que dá o sistema luterano. A sabedoria do catecismo de São Pio X, falando que o protestantismo é síntese de todo o mal e causa de tudo que veio depois. E é verdade, dos princípios do Lutero que ele tirou da Cabala, nós temos até a escravidão no contexto, depois o igualitarismo na Revolução Francesa, depois a junção dialética e toda a crise do direito, boa parte ela é por causa do Lutero. Uma das razões, diga. A maçonaria mesmo levou isso ao extremo. Claro, a maçonaria é um braço da gnóstica, claro. Exatamente. Por exemplo, quem manda no mundo é os Estados Unidos. Todo mundo sabe que os Estados Unidos foi fundado pela maçonaria. Muito bem. Qual que é o principal livro o principal maçom em história dos Estados Unidos? Albert Pike. O que diz o Albert Pike no livro, esqueci o nome, Morals and Dogma? Diz assim, a maçonaria tem um objetivo. Esse objetivo é a Cabala. Está lá expresso, Morals and Dogma. É claro, está lá. Tudo isso que a maçonaria trabalha para difundir a gnose no mundo, claro. Então, e atual? Falando que mas aí não tem nenhum estudioso, nenhum doutor que está defendendo isso, que a gnose está triunfando. Pois bem, o segundo Alexandrian, que está estudando bastante a gnose atualmente, ele diz, a palavra gnose é imortal e serve para designar ainda hoje, o hoje é hoje mesmo, uma tentativa de vanguarda. Os gnósticos modernos são também aqueles que procuram os pontos de concordância de todas as religiões, que reivindicam uma moral anticonformista, uma tomada de consciência das instituições do pensamento mágico, enfim, todos que propõem um método de salvação
aos seres que se sentem estrangeiros nesse mundo. Ele não está falando de coisa de 500 anos, está falando de hoje, do mundo de hoje, 2017. Ele está dando uma síntese do pensamento moderno de hoje, que é um pensamento gnóstico, com muitos desses termos aí protestantes, como, por exemplo, tomada de consciência, salvação, anticonformista. Lutero era um revolucionário anticonformista. Contra quem? Contra a igreja, claro. Aquela que é culpada de defender a lei, de defender os 10 mandamentos, de estar atrapalhando a ticum, de estar ajudando a aprisionar a alma na matéria. É isso daí. Só faltou ele escrever nesses níveis. Só faltou isso. Uma coisa que eu não citei aqui, acho que não está lá atrás, mas devia ter citado lá para trás, mas eu acho que eu não citei, devia estar aqui. O Lutero expressamente debochava dos escolásticos. Ele tinha uma aversão à metafísica escolástica. Isso é expresso. Achei isso bem interessante, porque a Cabala e a Gnose têm ódio da metafísica. Por quê? Porque a metafísica é um entendimento racional de Deus, claro, e do mundo e da relação entre Deus e o mundo. Então, pela Cabala e a Gnose não pode ter metafísica. Os cabalistas, eles mesmo têm ódio da metafísica e da filosofia. Diz que é uma ciência mentirosa que não deveria existir. E o Lutero debocha dos escolásticos e debocha da metafísica. Então, o Lutero provocou, então, além de ter provocado a separação entre fé e razão e todas essas coisas, ele também provocou a divisão entre teologia e metafísica. E mais, seguindo o princípio já para a destruição da metafísica, que ainda demorou um pouco para tudo morrer, né? Mas então ele é o responsável também pelo ataque brutal à metafísica, ao Lutero. Porque o sistema dele é totalmente incompatível com a metafísica.